Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Bom dia, meus irmãos. É com alegria que estamos em mais um domingo de EBD, primeiro domingo de fevereiro, finalmente acabou janeiro, né? Então, com alegria, nós vamos dar início a mais um EBD hoje especial, em que comemoramos o Dia do Homem Presbiteriano, e eu peço que a nossa irmã Sônia Regina faça essa oração inicial. Oremos. Grande Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é na Tua presença gloriosa, Senhor, que nós nos encontramos aqui reunidos no Teu nome, Pai, nesta manhã, Senhor, iniciando mais um EBD neste mês de fevereiro, Pai, é nas Tuas mãos que nós entregamos as nossas vidas, Senhor, agradecendo, Pai, pela vida, pelo amanhecer, Pai, te agradecendo por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, meu Deus. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, Deus, porque o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas, Pai. Toma, Senhor, cada vida aqui presente, Deus, nos abençoa, nos instrua para aprender da Tua palavra, Senhor. Cada dia mais, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, Deus, para ouvir, Deus, o que Tu fala aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado por esta manhã, que o Senhor esteja em cada ato desta EBD, Senhor, e abençoando esta mesa, Senhor, abençoando cada professor, Senhor, cada aluno, meu Deus, em nome de Jesus, amada, que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Neste momento, eu convido o Ministério de Música para entoar o hinário de número 318, Ceifeiros da Seara Santa, Ceifeiros do Senhor. Isso. Ceifeiros da Seara Santa, quão poucos fracos sois, mais forte é Cristo vosso Mestre. Avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão, cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar, se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante,
já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Amém. Neste momento, convido os irmãos a ficarem em pé e façamos a leitura bíblica alternada em Colossenses 3, do 12 ao 17. Colossenses 3, do 12 ao 17. As virtudes devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém. Podeis assentar. Agora passo ao Ministério de Música e no momento que elas estiverem cantando, trazemos seus dízimos e ofertas. Bom dia. Este é o dia que o Senhor fez para a sua adoração. O dia que o povo de Deus se reúne, é o ajuntamento do povo de Deus para louvor da sua glória. E nós somos esse povo, né? E a respeito deste povo, Pedro diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de quê? De proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele continua dizendo assim: vocês que não eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Nós somos este povo alcançado pela misericórdia e pelo favor de Deus. E vamos abrir as nossas bocas com alegria, louvando ao Senhor, porque nós louvamos a um Deus conhecido. Um Deus que nós sabemos quem é, nós sabemos da sua grandeza, da sua majestade. Então cantemos como quem sabe a quem louva. E essa canção, ela diz que de todas as tribos, povos e raças, muitos virão louvar o Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz
seremos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar, povo escolhido de Deus, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja o Senhor, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui, presente aqui, presente aqui. Ó Senhor, nós rendemos graças ao Teu nome, Senhor, e damos louvor a Ti, porque o Senhor é o rochedo da nossa salvação, a quem nós celebramos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, que o Teu louvor esteja sempre nos nossos lábios, ó Deus. E que agora o Senhor prepare o nosso coração para ouvir a mensagem do Senhor, através da aula ministrada, Senhor, ali para as crianças e para nós aqui também, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor fale conosco, o Senhor nos preencha da Tua palavra e do Teu Santo Espírito. Amém. Amém. Neste momento faremos um momento de oração. Todos receberam um papelzinho assim que chegaram? Quem não recebeu, levante a mão que a irmã Sildilene traz para vocês. Nesse papel tem vários motivos de oração e cada irmão pegou um individualmente. E nós vamos fazer esse momento de oração hoje individualmente. Vocês fiquem à vontade para orar como quiser, se quiserem se ajoelhar, fiquem à vontade. E aí vocês vão orar essa semana toda por esses motivos. Nós, nos domingos anteriores, já oramos pela nossa igreja, pelos afastados, pelos nossos irmãos, e hoje a gente está com 50 motivos especificamente mais destrinchados. Então, vocês vão fazer esse momento de oração e logo após, em 5 minutinhos, o pastor fará uma oração em voz audível. Fiquem à vontade.
Santíssimo Deus, bendito Pai, Deus eterno e todo-poderoso, Deus gracioso, justo e maravilhoso, neste momento em que a tua igreja, Santo Deus, se encontra genuflexada, se encontra contrita, Santo Deus, diante do Senhor, reconhecendo que tu és o Deus da nossa vida e que não há outro Deus além de ti. Nós queremos te agradecer, em primeiro lugar, Santo Deus, por este dia ensolarado, pela oportunidade e privilégio que temos de estar na tua casa, com esse objetivo, nesta escola bíblica dominical, que é um instrumento do Senhor para a nossa instrução, e o nosso objetivo é aprender mais de ti, para uma vez debruçados na tua palavra, Santo Deus, termos o conhecimento melhor da tua graça, para que melhor possamos te adorar e te servir. E queremos colocar diante de ti, Santo Deus, estas orações que estão sendo elevadas ao trono da tua graça nesta hora, em que cada um dos teus filhos, com aquele objetivo que tirou ali naquele papel, está orando, suplicando ao Senhor, para que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, pois nós temos muitas necessidades, muitos pedidos ao Senhor, e só o Senhor pode nos abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medidas. E nesta hora, Santo Deus, suplicamos, rogamos ao Senhor das nossas vidas, que ouça o clamor da tua igreja, as súplicas dos teus filhos, e assim o Senhor seja favorável para conosco, em tudo que for de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro e te peço essas bênçãos. Amém. Amém. Hoje, para quem não sabe, é comemorado o Dia do Homem Presbiteriano. Estamos em poucos homens hoje, né? Mas eu peço que vocês venham aqui à frente, todos os homens, pequenos, grandes, idosos, todos. Apesar de não termos idosos aqui hoje, só temos jovens e adultos. Venham todos. Todos receberam o seu pequeno mimo ali na entrada. Homens valorosos, tementes a Deus, que fazem diferença na casa do Senhor. E eu peço que tia Madalena faça uma oração por esses homens, para que Deus continue abençoando, que continuem firmes em seu caminho, fazendo a diferença na casa de Deus. São homens que trabalham muito e que fazem total diferença na casa de Deus. Tia Madalena. Senhor amado, mais uma vez nós nos encontramos diante de Ti, Pai querido, agradecido pelo dom da vida que Tu deste a cada um de nós, pelo ar que respiramos, por sentir a Tua presença real em nosso viver. Agora, Pai, nós queremos Te agradecer pela vida desses homens que Tu mesmo levantaste aqui na Igreja Ebenezer, desde o menorzinho do bebê ao mais idoso, meu Pai, que Tu continues abençoando esses homens que foram resgatados pela Tua graça para a maravilhosa luz. Te agradeço pela vida de cada um, Jesus, que Tu, ó Pai, nesse momento, Teu Santo Espírito esteja visitando o lar de cada filho Teu, trazendo renovo, trazendo avivamento a cada um deles, meu Pai, que sejam homens ousados e usados por Ti, que esses homens sempre venham lembrar do autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, que eles sempre venham olhar para Jesus, sempre venham ter vontade de buscar, vontade de divulgar esse Deus maravilhoso que enviou Jesus para morrer por cada um de nós, que possa falar do Teu amor a tempo e fora de tempo. E seja com esses homens, Pai, mais uma vez eu te peço, renovando o seu viver, renovando a sua vida. E nós somos gratos por cada um deles fazer parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde Tu mesmo escolheste para estar aprendendo mais e mais da Tua palavra. Nós Te agradecemos pela importância de cada um deles em nossas vidas, pelas marcas deixadas na vida de cada um dos membros da Tua casa de oração. E com certeza, do bebezinho ao mais velho, eles têm sido bênção na vida de cada um de nós. Te pedimos ainda pelos que lideram a Tua casa,
os nossos presbíteros, os nossos pastores, que tu continue renovando o viver deles, dia após dia, e usando como instrumento vivo em tuas mãos, para trazer estudo da tua palavra aos nossos corações, usando da forma que tu queres a cada um deles. É essa oração que te faço nesta manhã, em nome daquele que é poderoso, que nos dá autoridade nessa terra, por em teu nome, e ser atendido, no nome de quem oramos, Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Salva de palmas, igreja, por esses homens. Neste momento, passo para nossa irmã. Ei, som. Nós vamos mostrar um gráfico, irmão, para nós medirmos e entendermos como está a nossa frequência no primeiro mês do ano de 2025. Está muito boa, espero que continue. E nós vamos fazer algumas comparações. Irmão Reinaldo vai explicar ali. Bom dia, irmãos. Ficou bem ruim aqui de ver, mas eu vou disponibilizar aí no grupo da igreja. Os irmãos, se quiserem depois, deem uma olhada em casa, tá bom? Como o Carol falou, né? Para honra e glória de Deus, a nossa EBD tem sido frequentada bem assiduamente pelos irmãos. Isso é motivo de alegria, né? Que os irmãos continuem assim, a gente olha para aí a igreja cheia, e os irmãos não desanimem, continuem fazendo parte desse gráfico de maneira positiva, e vamos lá. Os matriculados em cada classe, a classe Servo de Deus possui 24 matriculados, vamos dobrar esse número aí daqui para o final do ano. A classe de jovens possui 12 matriculados, adolescentes 8, a Rosa de Saron também 8, os cordeirinhos possuem 6 e temos um aluno matriculado no discipulado. Aqui ficou a assiduidade de cada classe. A classe Servos de Deus, de 24 matriculados, no primeiro domingo ela teve 24 presentes, no segundo 19, no terceiro 16 e no domingo passado tiveram 20 irmãos presentes. Então, assim, um número muito bom, né? A classe Servo de Deus aí está de parabéns. Os professores, os alunos, continuem assim. A classe de jovens, a gente vai puxar a orelha de alguns aí depois. No primeiro domingo são 12 matriculados. No primeiro domingo 11, no segundo 6, no terceiro 8 e no último domingo também 11. Dá para melhorar esse número aí também. O professor Vilismar puxa a orelha da rapaziada. Vamos dobrar esse número também aí no próximo relatório. Os adolescentes também a gente vai puxar a orelha de alguns. São 8 matriculados. No primeiro, no terceiro e no quarto domingo só tiveram 3 adolescentes presentes. Então a gente vai puxar a orelha com força, como o pessoal fala dos adolescentes. Somente no segundo domingo eles obtiveram uma assiduidade muito boa, com 7 presentes. A classe Rosa de Saron tiveram assim a Rosa de Saron, os cordeirinhos e as crianças tiveram uma assiduidade muito boa, né? Então, os papais, os titios, as titias, os responsáveis pelas crianças, nós também temos que parabenizar vocês, né? Até porque as crianças elas não vêm sozinhas para a igreja. Continue assim, nessa batalha de trazer as crianças para a igreja. A Rosa de Saron são 8 matriculados. No primeiro, no segundo e no terceiro domingo, eles tiveram 5 presentes. Somente no terceiro domingo, eles tiveram 4 ali, a metade. Já os cordeirinhos, que são 6 matriculados, eles combinaram, né? Todos os domingos vieram 4, né? 4, 4, 4, 4, 4. Então, continuem assim. E a classe do discipulado, nós temos um aluno, também teve uma frequência muito boa, né? Só um domingo que ela não veio. Então, a irmã Raquel, ela não está aí hoje, mas que ela continue assim também. E aqui, gente, é a classe dos oficiais, né? Nós somos 17 oficiais e professores matriculados. E no primeiro domingo de 17, tiveram 16 presentes. No segundo, 13. No terceiro, 15. E no domingo passado, todo mundo estava presente, os professores, tá?
Então, continuem assim, professores, se esmerando, estudando e se fazendo presente na EBD. E aqui é só a nível de comparação, a primeira tabelazinha em cinza é o total de matriculados, né? No primeiro domingo, nós tínhamos 73 matriculados na EBD. Já no segundo, no terceiro e no quarto domingo, nós conseguimos matricular mais 3 pessoas, e o total geral de matriculados são 76 pessoas, né? Então, é um número bom, mas a gente pode melhorar esse número, né? Vamos chegar aí a 100, né? Pessoas matriculadas na EBD, por glória de Deus. E o gráficozinho lá, o cinza são matriculados, os amarelos são os presentes e o laranjinha são as pessoas faltosas em cada domingo. Então, a gente percebe, né? Para honra e glória de Deus, que pouquíssimas pessoas ali, né, se fizeram ausentes nos 4 domingos da EBD. Aquele gráficozinho ali laranja está pequeno, mas a gente vai trabalhar para que ele fique quase zerado, tá? Quando for nos próximos gráficos aí, como eu falei, que os irmãos continuem se dedicando, continuem empenhados, orando pela EBD, e que nós possamos fazer parte desse gráfico de maneira positiva. Não vamos deixar esse gráfico bagunçar e nem diminuir, tá? E esse número aqui também a gente achou interessante trazer, que são os números de visitantes, né? A EBD também está com essa visão, né, de evangelizar, de trazer pessoas para a EBD, porque é um momento onde a gente aprende, né, onde a gente tira dúvida, onde a gente pode perguntar para o professor. E no primeiro domingo tiveram 3 presentes, 3 visitantes, no segundo 4, no terceiro 6, e no último domingo nós tivemos 9 pessoas que nos visitaram, né? 9 pessoas que não são matriculadas em nenhuma classe, e a nossa missão é fazer com que essas pessoas se matriculem na EBD, para que os números também possam crescer, né? Então, sem mais delongas, meus irmãos, é isso. A EBD parabeniza a igreja, né, pela assiduidade, pelo compromisso, e não deixem de vir à EBD, não deixem de frequentar a EBD, e que esses números aqui, quando a gente chegar no final do ano, a gente possa olhar para trás com a sensação de dever cumprido. Amém? A irmã Marise fará a chamada de oficiais e professores. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós faremos agora a chamada oficiais, professores e aqui da mesa. A professora Alice Vitória. Amém. Caroline Dutra. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação ao ensino. 1 Timóteo 4:3. Amém. Presbítero Carlos Henrique. Amém. Professora Cildilene Cutrim. Professora Cláudia Helena. Reverendo Francisco Luiz. Amém. Presbítero Gabriel. Amém. Professora Jéssica Bianca. Professora Kérika Retiane. Professora Landa Pinheiro. Amém. Professora Madalena Serra. Marise, que sou eu já dedico esse versículo para os homens presbiterianos. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Amém. Professora Neuci Luiz.
Amém. Presbítero Nerivaldo Mingues. Diácono Reinaldo Filho. Diácono Vitor Luiz. Presbítero Vilismar Fernandes. Amém. Amém. Neste momento, eu vou chamar os aniversariantes e comemorações que teremos. E o pastor já fará a oração final e passaremos aos avisos. Comemoração de bodas de casamento hoje. Casamento de Fernanda, irmã Luzia, ela está aí? Vem aqui na frente, irmã, por favor, para orarmos pela sua vida, vida do seu esposo. Dia 4/2, nosso diácono Luiz Alberto, que continuemos a orar e interceder pela vida do nosso irmão. E dia 5/2, nosso irmão diácono Reinaldo Pai. Reinaldo Pai aqui também, aniversariando. Epa, que o churrasco vai ser grande. Vamos orar então. Então oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te agradecemos, Santo Deus, pela tua santa igreja, que se reúne nesta localidade para adorar-te, para bendizer-te, para, Santo Deus, reconhecer o teu cuidado para conosco. Tu és um Deus que cuida de nós, que se importa conosco, que vem de encontro às nossas necessidades. E o Senhor chama para a tua igreja aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, como diz a tua palavra. E bendizemos ao Senhor pela vida dos teus filhos que fazem aniversário esta semana, suplicando, Santo Deus, por cada um deles, para que o Senhor esteja cuidando deles no seu dia a dia. Lembramos aqui do casamento do Fernando e da Luzia, suplicando que o Senhor continue a abençoar os teus filhos, que o Senhor dê a eles cada vez mais o diálogo, a alegria de estarem juntos, a paciência, a harmonia, enfim, Santo Deus, a alegria de te servir também. Que o Senhor cuide deste casal, suprindo as suas necessidades, em tudo que eles precisarem, o Senhor esteja presente, Santo Deus, segurando com a tua mão forte, no braço dos teus filhos, para que eles continuem de pé, olhando para o alvo da nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Cuida também, Santo Deus, eu te peço, do Luiz Alberto, que continua internado naquele hospital, necessitando, Santo Deus, da tua presença, para que ele possa, Santo Deus, ser restaurado na sua saúde. Não sabemos qual é a tua vontade, Santo Deus, mas o teu servo tem sofrido todo o ano passado, continua este ano, Santo Deus, indo para casa, passando 2 dias, 3, voltando para o hospital, e no dia 4 ele faz aniversário. Suplicamos que o Senhor seja com o teu servo, cuidando dele, Santo Deus, aliviando as suas dores, dando a ele esperança, fazendo com que ele possa, Santo Deus, não cair em desespero, não desistir, Santo Deus, de te servir, porque mesmo estando ali, ele está te servindo, ele confia no Senhor, ele ora ao Senhor, ele participa dos cultos da tua casa, pois ele é um teu servo. Você também com José Reinaldo, Pai amado, teu servo que aqui tem dedicado, Santo Deus, a sua vida para te servir na tua casa, no seu lar e na sua vida secular também. Que ele seja próspero em tudo que fizer, que a tua boa mão seja com teu servo, onde quer que ele coloque a planta dos pés, ele seja bem sucedido, vitorioso, e que todas as artimanhas e astúcias do inimigo que sejam contra ele, sejam inválidas, porque estará o Senhor cuidando do teu filho, abençoando, por onde quer que ele for. Em nome de Jesus, nós nos alegramos pelos teus filhos que fazem aniversário esta semana, e continuamos a pedir as tuas ricas bênçãos sobre cada um deles. Em nome de Jesus que eu oro e te peço essas bênçãos. Amém. Parabéns, irmã Luzia, por este casamento vitorioso. Parabéns, irmão Reinaldo, por esta vida preciosa. Teremos classe única hoje, como foi avisado no decorrer da semana. Só as crianças de 6 a 11 anos descerão. E neste momento a palavra com o reverendo Rogério Silva.
Som. Bom dia, meus irmãos. O nosso irmão Reinaldo, ele falou comigo, né, entrou em contato, já tinha falado antes e não tinha dado para vir. E graças a Deus estamos aqui hoje. Foi dado esse tema aí para nós, a vida cristã em um mundo secularizado. E o irmão até sugeriu alguns textos como texto básico, né, para a gente trazer aqui esta palavra nesta manhã. E dos textos que o irmão Reinaldo sugeriu, tem um que foi, na verdade, ou parte dele, né, foi o meu texto de sermão de prova, que está com 14 anos. 14 anos, então nem tinha mais essa mensagem aqui, a gente vai estudar novamente, né? E trouxemos aqui para os irmãos hoje esta mensagem. Nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou apresentar aqui esta primeira parte, né, com base no texto, que eu vou já dizer qual é, e me falaram das perguntas, né, que foi passado também, e o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui a palavra diante dos irmãos, diante dos nossos corações, e logo em seguida, quando a gente encerrar aqui essa exposição, aí nós vamos ter a oportunidade, então, de verificar estas perguntas, pelo menos algumas, que, na verdade, é até uma aplicação do que nós vamos estudar aqui, tá? Então, convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2. Primeira de Pedro 2, do 11 ao 17. Embora nós vamos pegar, ou focar em alguns poucos versículos desta passagem. A vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Segunda ou primeira carta de Pedro, capítulo 2, do 11 ao 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Deus Todo-Poderoso, pedimos, Senhor, que Tu fale ao nosso coração, dá sabedoria ao Teu servo que Tu escolheste para transmitir esta palavra, e prepara todos os nossos corações aqui nesta manhã, para que a Tua palavra se torne de fato viva e eficaz dentro de nós, que possamos compreender, Senhor, a mensagem da Tua palavra, que Tu nos ensine qual foi o propósito do Teu servo, o apóstolo Pedro, ao escrever esta passagem, o que ela significou, ó Deus, para os primeiros ouvintes e destinatários, mas quais os significados também, Pai, como ela se aplica para nós hoje. Te pedimos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ou então a vida cristã em um mundo secularizado,
E, meus irmãos, uma constatação que nós temos nos nossos dias, e não é difícil a gente chegar a essa constatação, é uma crise na questão moral dos nossos tempos. A gente tem visto o que é ensinado, o que é pregado, né, o que é falado, o que é propagado nos nossos dias, até mesmo no meio de igrejas que são intituladas como evangélicas. Eu quero parafrasear aqui um autor que ele disse uma coisa relacionado ao comportamento na área da sexualidade, e eu quero contextualizar ou parafrasear o que ele disse para a gente entender o que está acontecendo nos nossos dias. Ele disse que há condutas que já foram proibidas, hoje, depois elas passaram a ser aceitas, hoje elas são incentivadas e vai chegar o dia em que elas serão impostas a nós, será quase que uma obrigação. E eu digo para vocês que em determinadas situações isso já tem acontecido. Não querem não só apenas que a gente aceite, mas querem nos obrigar a praticar determinadas coisas que vão de encontro, por exemplo, à palavra do Senhor. A realidade é preocupante e, infelizmente, isso tem chegado, como nós falamos, no meio das igrejas. A gente tem visto, né, infelizmente, uma série de escândalos acontecendo, inclusive com líderes religiosos, e isso, infelizmente, tem manchado muito a imagem da igreja, acaba afastando pessoas, né, do evangelho, afasta pessoas de Deus e prejudica o testemunho da igreja. Se a gente for olhar a igreja primitiva, em Atos capítulo 2, a gente vai ver lá que a igreja contava com a simpatia do povo, e boa parte disso era pelo testemunho que os cristãos davam na época. E olhando para a nossa vida e olhando para a sua vida, será se nós, né, não temos contribuído para esta realidade triste que tem acontecido nos nossos dias? E nós precisamos então tomar cuidado com a nossa conduta, com o nosso testemunho cristão, com a nossa vida cristã, porque nós vivemos no meio, de fato, de uma sociedade corrompida, em que os valores cristãos não são nada, não significam nada para estas pessoas. E a questão é, como então ter uma vida cristã em um mundo secularizado? E mais do que isso, qual é a importância para nós, qual é a importância para a igreja, qual é a importância para o evangelho, qual é a importância para a causa de Cristo, que nós tenhamos então esta vida exemplar no meio de um mundo secularizado. A ênfase que eu quero dar nesta manhã, ao invés de estar aqui colocando uma série de regras do que a gente pode e do que a gente não pode fazer, o meu objetivo aqui nesta manhã é nos levar a dar de fato um bom testemunho no meio deste mundo secularizado, de forma que a gente vai ver os resultados acontecendo no meio da igreja. Antes, é preciso a gente falar um pouco do contexto desse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, o contexto da própria carta. Esta carta, Pedro escreveu, como dá para perceber, para uma comunidade cristã. E era uma comunidade de pessoas pobres. A comunidade era composta de cristãos pobres. Se a gente for olhar no capítulo 1 desta carta, no versículo 6, nós vamos ver que os irmãos estavam passando ali por grandes provações. Os irmãos sofriam porque eles eram cristãos. E, por exemplo, eles se negavam a cultuar o imperador. E por se negar a fazer isto, eles eram perseguidos, eles não serviam nem o imperador, nem deuses locais.
E o resultado, então, era perseguição. E, lógico, irmãos, quando vem a perseguição, quando vem tempos difíceis, os irmãos são tentados a abandonar a fé, a voltar à velha vida. Eles são obrigados a, quem sabe, ou pelo menos tentados, melhor dizendo, a mentir e, quem sabe, enganar para conseguir algo diante das dificuldades que eles passavam. Eles eram tentados a dar um mau testemunho para não ser, por exemplo, descobertos como cristãos. O objetivo de Pedro, quando escreveu esta carta, era dar ânimo para os irmãos, para que os irmãos perseverassem. Na verdade, o que estava acontecendo aqui tinha sido profetizado pelo Senhor Jesus Cristo quando ele foi questionado sobre as últimas coisas. Os discípulos perguntaram para ele que sinais haveriam de acontecer que iriam preceder a vinda do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse que, dentre esses sinais, haveria perseguição aos cristãos, que os cristãos seriam perseguidos por causa do seu nome. E só que ele termina o texto lá dizendo para os irmãos perseverar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o objetivo de Pedro é dar ânimo para os irmãos, exortar os irmãos a terem uma vida exemplar no meio desta sociedade, deste mundo não cristão, mesmo diante das dificuldades que eles estavam passando. Esse é o contexto da carta. O contexto desta passagem, o nosso objetivo aqui não é trazer os mínimos detalhes, mas voltando um pouco antes, os 2 versículos anteriores ao texto que nós lemos, nós vamos ver lá, que foi até citado um pouco aqui hoje, que Pedro diz o que nós somos. E nós somos o que? Ele diz lá que nós somos raça eleita, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo. Então o que Pedro está falando é que há uma distinção, sim, entre os que são cristãos e os que não são cristãos. Há essa distinção no mundo. Pedro, conforme diz um certo autor aqui, ele nos revela que nós somos, sim, preciosos aos olhos do Senhor. Nós somos um bem querido para o Senhor. Nós somos escolhidos por meio de Cristo. E na primeira parte desta carta, Pedro vai nos exortar à santidade. E nós temos que entender que este é um ponto importante, por exemplo, no contexto que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos num mundo em que reina a permissividade, que tudo deve ser aceito. E, infelizmente, os cristãos, muitos cristãos, estão adotando isso para si. As igrejas estão sendo contaminadas. Se antes era um ataque mais feroz, né, um ataque externo, hoje, infelizmente, o inimigo tem plantado esse tipo de situação de permissividade e de aceitação, né, de tudo, de tolerar determinados comportamentos que não são de acordo com a palavra de Deus. Por que isso é diferente, então, irmãos? Nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos povo de Deus, nós não éramos, mas agora nós somos. E por que nós temos que dar um bom testemunho? Por que nós temos que ser diferentes? Então, eu acredito que o apóstolo Pedro, dentre os, quem sabe, outros objetivos, ele tinha um objetivo aqui de mostrar para nós, nos incentivar a ter um comportamento exemplar no meio deste mundo perverso. E isso serve para nós hoje. Como cristãos, nós devemos ter uma vida exemplar no meio deste mundo não cristão. Então, meu objetivo aqui, nesta manhã, não é detalhar todo esse texto, mas é nos incentivar a viver uma vida exemplar no meio deste mundo não cristão. E eu quero apresentar aqui para vocês, então, 3 razões que o apóstolo Pedro apresenta aqui nesta passagem. Primeiro, por que nós devemos dar um bom testemunho? Por que nós temos que ter uma vida cristã exemplar neste mundo?
Primeira coisa aqui que eu vejo é que o nosso bom testemunho, ele leva os ímpios a glorificar Deus, leva os ímpios até Deus. Versículos 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem, olha aqui, a Deus no dia da visitação. Em outras palavras, meus irmãos, quando nós vivemos de maneira exemplar, dando um bom testemunho, nós aproximamos as pessoas de Deus. E Pedro começa dizendo: eu exorto vocês, eu encorajo vocês. E Pedro dá um destaque para nós, ele diz que nós deste mundo, nós somos peregrinos e forasteiros. O que era um peregrino? Um peregrino era uma pessoa que vivia num país estrangeiro, mas que mantém a sua cidadania original. Nós, neste mundo aqui, nós somos peregrinos. A nossa cidadania não é aqui. E ele fala de forasteiro também, que é alguém que vive numa terra estranha por um breve momento, mas ele tem a expectativa de que ele vai voltar para a sua terra. O destaque de Pedro, depois dele dizer que nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, é mostrar para nós que nós não somos deste mundo como ele é hoje. O apóstolo Paulo falou sobre isso também em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Ele diz que a nossa pátria está nos céus, fazendo nós nos lembrar que nós não somos daqui, deste mundo como ele é. Eu acredito que um dos grandes problemas nossos, na dedicação, na nossa dedicação a Deus, na nossa consagração a Deus, na nossa assiduidade na igreja, em permitir, por exemplo, que compromissos até bons, de estudo, de trabalho, permitir que essas coisas nos atrapalhem, é pensar que nós somos daqui, que aqui é o nosso lugar, que aqui que Deus fez, nesta vida que nós temos hoje, é esta aqui, a vida que Deus preparou para a gente viver eternamente. Nós não pertencemos a este mundo, nossa cidadania é celestial, nossa cidadania não é terrena. E dito isso, depois que Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros, ele vai dizer então o que nós temos que fazer, e ele diz que nós temos que nos abster de todo o mal. Ele diz que nós devemos nos abster de desejos pecaminosos, porque esses desejos pecaminosos, eles nos levam a batalhar, ou eles batalham contra a nossa alma. Mais na frente, no capítulo 4, Pedro vai dizer que desejos pecaminosos são esses. Ele cita lá a libertinagem, a sensualidade, a bebedeira, as orgias, as farras, e ele chama de idolatria repugnante. Então são esses desejos pecaminosos que guerreiam contra a nossa alma. Dito isso, nos lembrando quem nós somos e o que nós temos que fazer, ou o que nós temos que evitar, ele diz que quando nós damos um bom testemunho, versículo 12, a parte final, as pessoas de fora vão olhar nas nossas boas obras e vão glorificar a Deus. Ou seja, meus irmãos, por meio da nossa conduta, por meio das nossas boas obras, nós mostramos para as pessoas que Deus existe, porque elas olham para nós, quem nós éramos,
e no que Deus nos transformou, ou em quem Deus nos transformou. Nós devemos manter o nosso estilo de vida verdadeiramente cristão, a tal ponto que as pessoas vão constatar que há um Deus. Eu lembro de que quando a gente era da fase de farras e bebedeiras, um primo nosso vinha de Santa Inês para cá para participar das bebidas, das farras, e a gente passava vários dias praticamente sem dormir, bebendo. E depois que Deus transformou a nossa vida lá, né, minha, meus irmãos, a gente foi participar, infelizmente, de um velório. E esse meu primo estava lá, e Deus já tinha transformado nossa vida. E eu lembro que durante o velório ele saía de vez em quando. Aí me falaram, ele está indo beber, ele bebe e volta. E lá naquela hora de madrugada, quando as coisas se acalmam, eu lembro que ele me fez essa pergunta. Acho que ele inquieto, ele perguntou como é que pode. Até na vida que nós tínhamos, como a gente amava aquela vida de farra, como é que a gente conseguiu, né? E aí foi o momento da gente dizer que foi Deus, não foi nós, não somos nós, que há um Deus todo-poderoso que transforma de fato vidas. E o que nós temos que fazer, então, é mostrar que há um Deus, não só por palavra, mas por meio da nossa vida, por meio da nossa conduta, mostrar que Deus nos concedeu a sua graça e que nós agora precisamos refletir esta graça para as pessoas deste mundo. Como eu falei, não é o nosso objetivo, mas os versículos 13 e 14, Pedro vai dizer o que é que nós temos que fazer com relação aos nossos deveres com não cristãos e com as autoridades. Mas eu quero aqui trazer para a nossa reflexão uma pergunta para a gente refletir sobre como é que está a nossa vida. E eu pergunto assim, qual é a autoridade que nós temos de compartilhar o Evangelho para pessoas não cristãs no nosso trabalho, na nossa vizinhança, onde nós estudamos? Será se a gente falar para eles que Deus tem poder de transformar vidas, eles vão, não sei se verbalizar ou pensar, se Deus tem poder para transformar vidas, por que não transformou ainda a tua? A gente aprende, meus irmãos, que os crentes, os não crentes, eles primeiro olham para a nossa vida, para a nossa conduta, para depois eles ouvirem o que nós temos a dizer. E quando eles olharem para nós, o nosso comportamento, de uma forma que as pessoas constatem que há um Deus. Pedro, de certa forma, ele faz aqui uma relação entre bom testemunho e evangelização, ou evangelismo. Um bom testemunho ajuda, sim, a levar pessoas a Deus. Cristo quer que nós sejamos exemplos de conduta, de amor, de misericórdia, para que os pecadores, para que as outras pessoas olhem que há um Deus. Primeira coisa que deve nos motivar a ter uma vida cristã exemplar, no meio desta sociedade ou deste mundo não cristão, é que o nosso bom testemunho vai aproximar, sim, as pessoas de Deus. Segundo motivo, é que o nosso bom testemunho, ele vai silenciar aqueles que nos acusam falsamente. Olha o versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. No original, essa palavra aqui,
emudecer, no original, é tapar a boca ou fechar a boca com uma mordaça. E nós sabemos que as pessoas, elas observam os cristãos, principalmente aqueles que não só não creem em Deus, mas têm uma repugnância pelo Evangelho, né, e por Cristo. Elas ficam observando os deslizes, né, dos cristãos. Eu acredito que tem gente que a primeira coisa quando acorda de manhã é ir pesquisar qual é o escândalo do dia no meio cristão para poder postar nas redes sociais. Então nós somos sim observados. Quais os locais que nós frequentamos? Com quem nós andamos? O que nós estamos fazendo? Mas isso não é uma coisa para que a gente viva apavorado por aí, né? Mas serve para que a gente entenda que naturalmente, como cristãos que nós somos e pessoas que foram transformadas por Deus, nós temos que viver como cidadãos dos céus, neste mundo que não é o nosso lugar. No versículo 12, Pedro já tinha falado sobre isso. Ele fala lá, naquilo que falam contra vós outros. Ele está falando de maledicências. Por quê? Porque as pessoas, porque a mídia, por exemplo, tem o prazer de dizer, por exemplo, quando acontece, e acontece mesmo de fato, irmãos, um escândalo no meio da igreja, com pastores que infelizmente dão mau testemunho, sim. Então a manchete é em letras garrafais, é um destaque muito grande, fazem questão de enfatizar o nome, dizer que é pastor, o título, né, dizer que é pastor. Então o que Pedro está dizendo aqui para nós é que nós temos que ter uma conduta no meio da igreja, ou no meio deste mundo perverso, caído, uma conduta de tal maneira que nós vamos colocar uma mordaça na boca destas pessoas, do tipo, vão falar mal de um cristão, determinado cristão, mas se ele tiver um comportamento exemplar, as pessoas vão verificar que o que estão falando dele é uma mentira. Pedro, ele vai falar um pouco mais sobre isso no capítulo 3, no versículo 16 desta carta. Ele diz: fazendo-o todavia com mansidão, temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados. O cristão, ele é sim alvo de maledicência, de perseguição. Nesta época aqui, os cristãos também estavam sendo alvo de maledicência. Por exemplo, eles eram acusados de não participar de costumes, de certos costumes ali da sociedade. Eles ensinavam que os costumes romanos não podiam ser aceitos. Eles eram acusados de estarem transtornando o mundo. Eles eram acusados de prejudicar o comércio, porque eles diziam que nós não temos que ter, ou fazer para nós imagem de escultura, nem ter essas imagens de deuses. Nero acusou falsamente os crentes de terem colocado fogo em Roma. Então, por tudo isso, os cristãos eram sim alvos de falsas acusações, e acusações que levavam até a morte. Mas Pedro está dizendo que nós temos, ou os irmãos tinham e nós temos, que manter um bom testemunho. Porque
vão falar, mas quando olharem para nós, vão ver que isso é mentira. Repito, o que a mídia tem divulgado, e a gente fala de mídia, principalmente aqueles que têm a resistência ao Evangelho, tem divulgado basicamente são escândalos. Mas quando nós temos uma boa conduta, quando nós andamos de acordo com a palavra de Deus, estas pessoas serão caladas. Simon Kistemaker diz que a vontade de Deus é que continuemos a fazer o bem, pois assim, nós vamos silenciar assim estas pessoas que vão nos acusar. Segunda motivação para nós, meus irmãos, para a gente viver de forma exemplar no meio deste mundo caído, é que nós vamos silenciar aquelas pessoas que acusam a igreja ou que nos acusam. E em terceiro lugar, o terceiro motivo, a terceira razão aqui para a gente viver de forma exemplar, é que o nosso bom testemunho, ele vai nos identificar de fato como servos de Deus. Versículo 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Alguém já disse, e também parafraseando, que nós não apenas temos que ser justos, mas nós temos que parecer justos. Nós não temos só que ser cristãos verdadeiros, mas nós temos que parecer, ou seja, nós temos que manifestar por meio da nossa vida que nós somos servos de Deus. E Pedro fala aqui da questão da liberdade, como livres que sois, e infelizmente alguns pegam, essa questão da liberdade e vai dizer que nós somos então autorizados a fazer tudo que nós quisermos na nossa vida, e não é assim. Alguém disse que a liberdade cristã consiste não na capacidade de desobedecer a Deus impunemente, mas em obedecer-lhe espontaneamente. A nossa liberdade é uma liberdade não para fazer o mal, é uma liberdade dada por Deus por meio do Espírito Santo para fazermos o que é justo e reto aos olhos do Senhor. Nós precisamos viver desta forma exemplar, porque as pessoas vão nos identificar realmente como servos de Deus. Como nós falamos no início, as pessoas vão reconhecer que de fato existe um Deus. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7 que as árvores, elas são reconhecidas, são pelos seus frutos. Quando Jesus Cristo viu Natanael pela primeira vez, vocês lembram que ele disse lá para Natanael: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Então nós temos sim que viver de tal modo que as pessoas vão nos identificar como servos de Deus. Cito aqui novamente o Kistemaker, ele diz que os cristãos estão vivendo numa vitrine, os cristãos estão à mostra. Ele diz que a nossa conduta, as nossas obras e as nossas palavras são constantemente avaliadas pelos não cristãos. E com qual objetivo? Porque eles querem ver se os crentes vivem aquilo que eles pregam. O que Jesus Cristo disse lá em Mateus 5, 14 e 15? Jesus Cristo disse assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, ou seja, uma vela, para colocá-la debaixo de um alqueire, ou seja, debaixo de uma vasilha, mas no velador,
para iluminar a todos que se encontram na casa. Nós fomos chamados para sermos vistos. As pessoas vão, você queira ou não, quando você, por exemplo, se identifica como um cristão, você passa a ser observado e o seu bom testemunho vai lhe identificar de fato como servo de Deus. Não apenas pelo que você fala, mas por quem você é, pelo testemunho que você dá. Quero concluir aqui para a gente partir aqui para as perguntas. O objetivo então aqui de Pedro é incentivar os cristãos a viverem de uma forma exemplar no meio deste mundo não cristão. Quais são hoje os deveres morais que têm sido propagados nos nossos dias? Citar aqui um exemplo. Prega-se que o aborto, por exemplo, ele deve ser aceito desde que, ou permitido desde que, seja para um planejamento familiar, controle, de natalidade. O que tem sido pregado nos nossos dias é que tudo é lícito se te faz feliz.